Nota do GE. Renato, boa noite. Você falou algumas vezes que fazer esse time jogar bonito com todo investimento era fácil e os técnicos que passaram pelo Flamengo deviam ser cobrados por isso. O Flamengo, sob seu comando, no entanto, há muito tempo não consegue nem mesmo jogar bem e de maneira organizada. O que esperar e cobrar faltando um mês para a final da Libertadores? Quando fui contratado pelo Flamengo, nós estamos em 3 competições. Infelizmente, nós saímos hoje da Copa do Brasil. Estou chateado, o grupo está chateado, está triste, nem poderia ser diferente, até porque o nosso objetivo era irmos a mais uma final. Temos algumas possibilidades ainda no Campeonato Brasileiro e estamos na final da Libertadores. Pergunta da Monique Danielo, do TNT Esportes. Renato, boa noite. No fim da partida, o torcedor na arquibancada se mostrou insatisfeito e gritou o nome de Jorge Jesus. Como você lida com esse tipo de manifestação e cobrança da torcida nesse momento? Uma coisa super normal, no momento que você está trabalhando num clube grande. O último treinador que passou aqui teve sucesso. Outros treinadores passaram, não tiveram tanto sucesso quanto ele. Então, o torcedor de um grande clube sempre vai lembrar do último treinador que venceu, faz parte da nossa profissão. Qualquer treinador, inclusive me incluo, nós não vamos ganhar todas. E por isso sempre o torcedor vai lembrar do treinador que passou aqui, trabalhou alguns meses, ganhou merecidamente títulos importantes, entendeu? Mas quanto a isso já estou vacinado, não é só aqui não, em todos os clubes. A cobrança sempre vai existir, principalmente se tratando de Flamengo. Pergunta do Sidão Marinho, da Litoral News. Renato, quando o Jorge Jesus era o técnico do Flamengo, você disse que um time que investe 200 milhões tem a obrigação de ganhar tudo. Agora você é o comandante do time e caiu na Copa do Brasil com uma goleada no Maracanã. Tem poucas chances de título no Campeonato Brasileiro e a única grande chance de título na final da Libertadores. Você ainda tem essa opinião? Se arrepende de ter falado isso depois de ver o peso de treinar o elenco do Flamengo? O elenco ele é muito forte, ele é muito bom. Então todo treinador gosta de ter um elenco desse. Faz parte da nossa vida, mesmo com um elenco bom, um elenco forte. É que eu falei, você não vai ter sucesso de 100%. O próprio Jorge Jesus esteve aqui e perdeu, saiu da Copa do Brasil também, né? Depois ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Mas enfim, a gente está aqui num clube grande, nós sempre estamos dispostos às cobranças, entendeu? E no nosso futebol a gente sabe que, infelizmente, quando a gente não consegue os resultados que a gente espera, principalmente se tratando de torcida do Flamengo, que é a maior do Brasil, a cobrança é sempre muito, muito grande. Pergunta da Letícia Marques, do Coluna do Fla. Boa noite, Renato. O Flamengo caiu 2 posições no Campeonato Brasileiro na última rodada. O Atlético Mineiro abriu 13 pontos na liderança. Com a queda na Copa do Brasil, pode-se dizer que a final da Libertadores é a única grande ambição do Flamengo na temporada? Não, nós temos chance no Brasileiro, lógico que as chances são remotas. Nós saímos, já falei, está todo mundo triste, está todo mundo chateado pela eliminação na Copa do Brasil. E algumas chances nós temos ainda no Campeonato Brasileiro. A partir da manhã é virar a página, pensar no Atlético no próximo sábado. E durante o Campeonato Brasileiro, enquanto tiver chance, a gente vai brigar. E ao mesmo tempo a gente vai ajeitando a equipe para a final da Libertadores. Pergunta de Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Renato, como fazer para evitar que essa eliminação interfira na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, incluindo a decisão de sábado contra o Atlético Mineiro? É mais uma decisão, né? A cada 3 dias a gente tem uma decisão. Então, enquanto tivermos chances no Campeonato Brasileiro, a gente vai brigar. O Flamengo está na final da Libertadores no próximo dia 27. E vai servir também, ao mesmo tempo, para a gente ver até onde a gente vai no Campeonato Brasileiro. Vamos brigar enquanto houver chance e, ao mesmo tempo, como já falei, ir preparando a equipe, recuperando todos os nossos jogadores para a final da Libertadores. Pergunta da Luciana Zogaib, da Rádio Ferge. Você considera um equívoco a escalação inicial? Por que insistir com o Andrés fora da posição que o próprio jogador diz se sentir mais à vontade? Muitas vezes você pega o inimigo, de repente, de surpresa, fazendo alguma coisa diferente. E foi o que eu tentei fazer na partida de hoje, colocando o André um pouquinho mais aberto e colocando o Bruno em cima do zagueiro juntamente com o Gabriel, já que nas últimas partidas o nosso atacante estava sempre bastante isolado. Então foi uma maneira de a gente procurar surpreender o Atlético.
Infelizmente, para a gente, o Atlético foi lá 3, 4 vezes, conseguiu fazer 3 gols. Nós tivemos inúmeras oportunidades, principalmente no segundo tempo. Infelizmente, a bola não quis entrar hoje e nós saímos de uma competição onde nós queríamos muito ir para a final. Como eu já falei, está todo mundo chateado. Eu entendo a revolta da torcida. A torcida sempre vai querer ganhar, não é só aqui não, em qualquer lugar. E no momento que um clube grande como o Flamengo sai de uma competição dessa, é lógico que o torcedor não fica nada satisfeito. Pergunta de Léo Burlá, da UOL. Renato, boa noite. O Flamengo mostrou desorganização tanto atacando quanto defendendo. Tem sido uma tônica nos últimos jogos e o time vai se desorganizando mais a cada dia que passa. Qual a sua responsabilidade nisso? A responsabilidade da derrota é toda minha. Uma desclassificação numa competição é toda minha. O grupo não tem culpa de nada. Agora, discordo um pouco com ele, né? Em termos de desorganização, é o que eu falei, o Atlético foi lá 3, 4 vezes, conseguiu fazer 3 gols. Se você for ver as oportunidades que o Flamengo criou, foram mais de 20. Mais de 20 oportunidades. Então, uma equipe que está desorganizada não cria tanto. Então, infelizmente, só pra gente hoje, a bola não quis entrar. Pergunta do Gustavo, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Renato, você tem condições de continuar no comando do Flamengo? É aquilo que eu falei, eu já estou bastante vacinado, né? Já trabalhei em grandes clubes, sei da cobrança, principalmente se tratando de Flamengo, no momento que você não consegue a classificação dentro do Maracanã, onde todo mundo esperava. É normal a cobrança. Amanhã depois, outro treinador vai estar aqui, vai ser cobrado também, e outro treinador vai estar trabalhando em outro clube, eu vou estar trabalhando em outro clube, nós vamos ser cobrados também. A nossa vida é assim, no momento que não ganha, temos sempre um único culpado, que é o treinador. Mas eu vou defender meu grupo sempre, o meu grupo não tem culpa de nada. Se tem algum culpado aqui, em todos os sentidos, chama-se Renato Portaluppi. Pergunta de Léo Pinheiro, da Rádio Transamérica. Renato, qual o grau de responsabilidade você assume nessa eliminação por 3-0? Eu acabei de responder, a responsabilidade é toda minha, totalmente minha. Pergunta de Sérgio Lobo, do Sport TV. Renato, alguns jogadores caíram muito na parte técnica. Você avalia que possa ser um desgaste físico de um time que agora não vai mais parar de jogar até a final da Libertadores? Não, eu acho que a pergunta ela é bem colocada, mas até agora nós não paramos. Não seria agora que nós iríamos parar, mas eu vou falar do desgaste físico, que a gente teve muitos problemas com o jogador no departamento médico, e jogadores, no momento que saem do departamento médico, eles não voltam 100%, as pessoas vão falar que eu estou dando desculpa. Não tem desculpa. A gente joga uma decisão a cada 3 dias, todo jogador ele tem a boa fase, a má fase, acontece. Eu volto a repetir, a responsabilidade é toda minha. Pergunta do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Após ser eliminado na Copa do Brasil e deixar o Atlético disparar no Brasileirão, qual o futuro do Flamengo na temporada? É o que eu já falei, né? Nós temos algumas chances no Campeonato Brasileiro. Enquanto houver chances, a gente vai brigar. A partir da manhã a gente vira a página da Copa do Brasil. Vamos pensar no nosso jogo contra o Atlético no próximo sábado. Enquanto houver chances matemáticas, a gente vai lutar, vai brigar, vai buscar. Até porque, aquilo que eu falei, no próximo dia 27 a gente tem uma decisão da Libertadores, que somente Flamengo e Palmeiras estão lá. Então a gente vai brigar enquanto der pelo Brasileiro e ao mesmo tempo a gente vai recuperar nossos jogadores 100% e vai preparar a equipe para a final da Libertadores. Penúltima pergunta da coletiva é do Flávio Vinick, do SBT. Renato, acha justo os xingamentos dos torcedores no fim do jogo? Sim, são justos, porque um clube grande como o Flamengo, no momento que você não consegue os resultados que o torcedor quer, é normal que as cobranças venham, principalmente em cima do treinador. Então é por isso que eu falei, a responsabilidade toda é minha. Eu sou pago para isso. Vamos esquecer o grupo do Flamengo, se alguém é o culpado aqui, sou eu. E as cobranças sempre vão existir, em cima do treinador, em cima dos jogadores, porque o torcedor ele é paixão. Uma vez eu aprendi com um amigo meu, um colega de profissão, que falou assim, ó, o futebol, e é verdade, ele se resume a uma palavra, vitória. Então no momento que você perde, realmente a cobrança é muito grande. No momento que você vence, o torcedor fica satisfeito, então todo mundo passa a ser bom, todo mundo passa a ser excelente.
Faz parte, é a mania do nosso torcedor aqui no Brasil. Já estou vacinado quanto a isso, é uma coisa normal essas cobranças. E quem não souber conviver com isso, infelizmente está na profissão errada. Última pergunta da coletiva é da Cris Mussi, da ESPN. Renato, o time hoje criou, movimentou, mas não encontrou muitos espaços. O que falta ao Flamengo taticamente para conseguir jogar com adversários que se fecham na defesa? Os adversários têm seus méritos em se defender. Eu sempre falo para vocês, no futebol é muito mais fácil você destruir do que você construir. E mesmo adversário fechado, aquilo que eu falei, nós tivemos mais de 20 oportunidades de fazermos o gol. Não era a nossa noite. Eu costumo falar que às vezes tem noite que é dia. Então mesmo com o adversário fechado, que é a maneira deles jogarem, principalmente hoje que eles acharam o gol logo no início do jogo, com o pênalti, se fecharam ainda mais, mas nós criamos. Se nós tivéssemos feito os gols, ou um gol ainda no primeiro tempo, ou no início do segundo tempo, a história do jogo seria diferente. Mas infelizmente a gente criou e não conseguimos fazer o gol, que eu falei para o meu grupo ainda no vestiário. A gente não tem que ficar pensando em fazer 2 gols. A gente precisa de um gol, o torcedor vai incentivar a gente e a gente vai conseguir chegar ao empate. Mas infelizmente para a gente